Salve, salve, galera. Vocês estão no canal Se Pá Tem Corte. E vamos para o corte do... Tem muito brasileiro que defende o regime cubano hoje. Tem um monte. E você é cubana naturalizada brasileira. Perguntaram aqui se você conhece algum brasileiro naturalizado cubano. Ah, sensacional. Porque você é tão bom, por que não estão indo pra lá? Eu não conheço. Se vocês conhecerem, Se alguém podem... conhecer, né? Ah, Apresenta a gente tá querendo trazer ele Muito aqui, bom. inclusive, pra ver o que ele vai dizer, não é mesmo? Estamos à Nunca busca, vi. em busca do cubano, provavelmente do, ele nunca do brasileiro conseguiria vir, né? naturalizado Não, se cubano. bobear vai ter algum. Porque bem no começo do regime cubano, teve vários casos de sequestro Sim, de amor, avião mas aqui ele no tá Brasil. ele tá preso lá, né, em Cuba. Não vai ouvir esse programa, Não né, vai livre poder pra ouvir, né? No caso, não vai dar. Mas bem tá no dando pra comecinho, ele ver. aquele pessoal que era muito, né, a favor do socialismo, começou a sequestrar avião no Brasil pra ir parar em Cuba. Só que eu acho que hoje em dia eles estão com outra ideia, né? Viram Gente, que não deu muito mas certo. eu que me pergunto, se gosta e apoia, por que não vai morar lá, né? Faz uma coisa clichê, mas é verdade. Eu fico me perguntando isso. Aí falam, não, mas eu quero instalar isso aqui no Brasil, esse sistema. Aí eu, mas gente, pra quê? Que trabalho? Isso dá trabalho. Adoro. Vai pra lá, lá Já já tá pronto. tudo. Já vai tá estar prontinho, Mas não é aí mesmo? eles falam... E aí eles ficam só olhando com aquela cara de paisagem, assim, ó. Pelo Não, e menos daí pra mim, tem, não conseguem tem justificar. o povo que fala que é ótimo, mas não vai pra lá. É. E eu vou refazer a oferta. Eu mando pra lá. Eu pago. Eu financio Não excursões duvido, viu, Renata gente? de Airlines. ida. Ó, manda mensagem via direct. Pode quem ir, quiser. eu pago a passagem só de ida, mas tem que ficar 5 anos vivendo como um cubano. Não é como turista, não, como cubano. Tem esse lado, e tem o povo que fala, não, mas lá, tipo, quando falam da Venezuela, não é mais socialismo. Até a gente teve uma situação do ministro do STF falando que Maduro é conservador. Tivemos Guga Chakra falando que Maduro é conservador porque ele falou de Deus. Ele tá lá com um monte de coisas assim, um monte de estrela com a cara do Chaves, martelo e foice pra todo lado, expropriando coisa, acabou com o parlamento. Não, mas não é socialismo, você entendeu errado. Não é o verdadeiro, socialismo, não é o Renan. verdadeiro Não socialismo. é verdadeiro. Só que foi exatamente o que aconteceu na União Soviética. Mas a União Soviética não foi o verdadeiro socialismo? Ah, foi mais ou menos. Sabe qual é o verdadeiro? Foi... É o da Dinamarca. É. Lá é o verdadeiro Você socialismo. quer me irritar, é isso? É falar de país nórdico socialista. Aliás, foi por isso, inclusive, acho que foi porque eu recebia tantas coisas sobre isso, Dinamarca socialista, que eu resolvi fazer o curso de capitalismo antes do curso de economia. Porque eu falava, gente, se vocês não sabem nem o que é socialismo, nem o que é capitalismo, que a Dinamarca é uma plena economia de mercado, é a 8ª economia mais livre do mundo. O primeiro-ministro, eu não lembro o nome dele, acho que era Rasmussen, ele falou que o Bernie Sanders, na eleição antes dessa, né, na outra, quando ele estava concorrendo lá nas primárias, ele falou que ele queria, para os Estados Unidos, o socialismo dinamarquês. E isso virou uma piada, e o primeiro-ministro da Dinamarca falou, olha, eu tenho que esclarecer uma coisa aqui para vocês, tem esse vídeo no YouTube para quem quiser ver. Eu quero esclarecer, a gente é uma economia de mercado. A gente tem um estado de bem-estar social conseguido dar assim, 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 mas nós somos uma economia de mercado. É muito fácil de empreender lá, é muito fácil de pagar imposto. O imposto é alto e aí todo mundo acha que é socialismo porque o imposto é alto. Só que é um dos países mais fáceis para você conseguir empreender e o imposto corporativo é baixo. É baixo. Você tem uma lei trabalhista super flexível, não precisa ter CLT nem nada disso, né? Um contrato simples que você anota, não tem FGTS, não tem INSS, não tem 13º. Tem um monte de coisas que não existem lá, que todo mundo acha que é socialismo. É inacreditável em 2021 as pessoas falarem Não, isso. eu abri Mais aqui uma vez, falta de informação. o link da Heritage Contando Foundation, né? informação, Uhum. né? Falta de informação e mau caratismo de quem utiliza esse tipo de coisa, que sabe um pouquinho e fala assim, olha lá, eles pagam bastante. Sim, sim, E aí sim. o Estado é grande. Olha só, isso é socialismo. Exato. Sendo que não tem nada a ver com isso. Exato. E o estado grande deles é menor do que... É muito menor do nosso, que o por nosso. exemplo. Nossa, inclusive, né? Mas aqui citando esses países socialistas que deram certo no ranking de liberdade econômica atualizado de 2021 da Heritage Foundation. Você falou da Dinamarca, hoje ele é o 10º, Ah, foi pra 10. a Estônia foi pra 8, o Canadá é o 9, Estônia é maravilhosa. Canadá socialista é o 9, aí Suécia é o 21, a Noruega é o 28, a Nova Zelândia, que recentemente colocou imposto sobre grande primeira. fortuna, ele tá em segundo, Singapura é a primeira. Singapura. Colocou imposto sobre grande fortuna e aumentou o salário mínimo. É a segunda. O pessoal quer copiar a Nova Zelândia, copia a liberdade, Copia então. tudo. Copia, se é pra Copia copiar, copia tudo, né? tudo. Não é Porque se copiar só a isso, gente não. for achar o Brasil aqui, a gente é o 143 desse ranking, Isso que a gente tem subiu, ao todo 178. A gente Cuba. era 150 E ano Cuba, ano amor? retrasado. Ó, Primeiro E lugar. Cuba?
Quem vocês acham que são os últimos 3 colocados do ranking? 178, 177, 176. Cuba. Ganha um bombom, hein? Venezuela? Cuba, Venezuela e Coreia do Norte, pô. E aí, se São você os pegar últimos nesse 3. ranking, tem E a um China? vídeo... Ah, não, a China é... A China é mais a livre China que o tem Brasil. mais liberdade. É que o problema da China, e aí por isso que não Eles existe são- um consenso. Tem o Dinesh de Souza, por exemplo. É o 107 a China. Ele fala bastante sobre essa questão de relações comunistas. E aí ele fala... Tem, acho que na sua livraria, um livro que chama A Grande Mentira. Que ele fala sobre várias coisas mentirosas, fala um pouco sobre as similaridades dos regimes autoritários, que é o que eu sempre falo, fascismo, nazismo e comunismo tem muito em comum na questão econômica, na questão de culpar os ricos, tudo é muito parecido. Independentemente da sua crença de ser um regime de direita ou esquerda, isso não é tão importante. E ele fala que existe um regime comunista na China porque eles extirparam o que é chamado de Estado burguês e conseguiram fazer uma relação maluca, espúria entre empresas e governo. E conseguiram isso dar certo. Mas pra isso dar certo, dá certo entre aspas, Uma né? transadúltera entre comunismo e Coca-Cola. Isso mesmo, como já Surgiu diria Roberto Campos. Estado chinês. E aí o que acontece é que, mas independentemente desse consenso, o que acontece é que lá você tem liberdade inicialmente, né, para fazer os seus negócios, consegue empreender mais rapidamente, mais facilmente do que o Brasil, mas quando você vai aumentando de renda, eles dão uma cortada, começa a imposto Entendi. mais. Pra eles têm uma limitação e os bilionários lá de vez em quando desaparecem. Somem, né? Aí Voltam mais magros. Voltam magros, é o programa deles de detox. Detox da Kim Zucatelli na China. E aí eles voltam falando bem do governo e tudo isso. E as pessoas falam, não, mas China deu super certo. Eu falo, tá bom. Você gostaria de morar na China sendo observado o tempo todo? Então, Você não apesar... pensa em patrocinar o pessoal com a Renata Airlines também, não? Poderia. É que Cuba e Venezuela eu acho que é pior, né? é uma coisa mais legal, assim, né? Ah, uma experiência É única, mais intenso, cara. É mais intenso. É mais intenso. Acho que eles têm uma vivência melhor. É uma realidade Pra mais conhecer de aumentada. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: esse pessoal falando de liberdade econômica, mas como que a China tem uma liberdade econômica maior do que a nossa? É importante usar todos esses dados que a gente tem à disposição, mas também colocar eles dentro de um contexto, né? Uhum. Então a liberdade econômica lá é melhor, então o chinês, no geral, consegue empreender mais, o que é uma vergonha pro Brasil, Sim. mas ele não tem as suas liberdades civis na maior parte dos casos. Então tem que também se observar É diversos balanceado, dados para você conseguir chegar a uma conclusão. Liberdade econômica sem liberdade de ideologia de pensamento, né? Pô, você quer ser mais livre lá, mas não pode nem pensar diferente do Estado, daqui a pouco Você você não some. pode falar, você não pode dar a sua opinião. Aí exato. realmente não dá.